Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Rafael e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a Marco Polo e sobre o mega provento que a companhia acabou anunciando aí para o mês de dezembro de 2025. Então, vamos para o vídeo de hoje. Bem pessoal, e para quem não sabe, a Marco Polo ela constrói ônibus e ela atua praticamente no mercado mundial. A companhia teve início, foi fundada em 1949, só que entrou no mercado financeiro a partir de 1978. Então, com base nisso, nós já podemos tirar que é uma companhia que viveu vários ciclos econômicos e viveu também vários momentos do nosso país. Então, é uma companhia bem antiga no mercado financeiro e que tem atuação nacional e internacional por um longo período de tempo. Atualmente, a companhia tem a capacidade de construir até 15 mil ônibus por ano e no último trimestre de 2025, ou seja, no terceiro trimestre agora desse ano, ela acabou lucrando 329 milhões de reais. Boa parte desse lucro, pessoal, foi oriundo das suas receitas de importação, tendo em vista que no mercado interno ela acabou tendo uma queda, como nós vamos ver mais para frente. A receita teve um crescimento aqui de 51% nas operações internacionais, enquanto a sua margem líquida ficou ali em 13%. Para esse segmento, pessoal, isso daqui é bem interessante, viu? Isso daqui não é nada ruim e o ROIC fica em 25%. Bem, pessoal, e quando nós observamos a produção da Marco Polo no terceiro trimestre, no Brasil, ela teve uma queda de 8% de produção no período, saiu ali de 3.067 lá em 2024 para 2.800 em 2025. Já nas exportações, ou seja, que foi produzido aqui no país, teve um aumento de 18% quando observamos trimestre a trimestre, e as unidades externas que foi produzida fora do país teve um aumento de 26%. Boa parte da receita foi impactada principalmente pelo resultado positivo das suas vendas externas do país. E na evolução trimestral, pessoal, nós podemos observar aqui as duas unidades que ela coloca. No caso da Volare, quando você observa esse termo, o balanço da companhia representa o ônibus completo, porque a Marco Polo, no geral, a sua principal fonte de renda é na produção da carroceria, ou seja, ela não produz os chassis e nem o motor. Então, em 2025, na parte de ônibus completos, na parte de ônibus completos, pessoal, em 2025, ela produziu 853 ônibus, pouco inferior ao mesmo período do ano passado, que foi de 1.164, e já nas carrocerias ela teve ali um aumento no período, que foi de 3.274 produzidas ali no terceiro trimestre. E no mesmo período do ano passado ficou em apenas 2.969 carrocerias produzidas. Bem, pessoal, e quando nós observamos a distribuição de receita da companhia, 41,2% fica aqui na parte dos transportes rodoviários. Em seguida, nós temos os ônibus urbanos, que é aquele utilizado pela prefeitura, o serviço público, com 26,7%. Temos os micro-ônibus, que é bem comum, utilizado no transporte escolar. 17% seria o Volare, que é a construção tanto do chassis como da carroceria, então é o veículo completo. Temos 7,8% que engloba chassis, outras peças, dentre outros. Bem, pessoal, o primeiro ponto interessante a se destacar é que a companhia, como eu já falei no slide anterior, ela atua no mercado interno e no mercado externo. Como nós podemos observar, salvo engano, 60% da receita da companhia é do mercado interno, enquanto o mercado externo representa um pouco menos. Então, quando o nosso país vai bem, ela tem uma receita maior, quando vai mal, ela tende a reduzir a receita. E aqui entra o primeiro ponto. A companhia, mesmo sendo uma construtora, uma fabricante de ônibus, ela é uma empresa cíclica, assim como uma commodity, por exemplo. Nós podemos observar que o pico de produção da companhia foi lá em 2011, chegou a produzir até 40 mil produtos ali no período, enquanto atualmente está em um pouco mais de 15 mil para a parte interna e os outros 4 mil ali para a parte externa. Observando isso daqui, 9 primeiros meses de 2025. Bem, pessoal, e como nós podemos observar, nós temos o endividamento da companhia nos 10 anos, de 2014 até 2024, e um ponto muito positivo da Marco Polo é justamente que o endividamento dela é extremamente elevado, com seu pico lá em 2017 em 2,3 vezes. Ou seja, mesmo quando eles estavam no pico histórico do endividamento da companhia, era apenas 2,3 vezes, e no geral, para as empresas, é um endividamento bem controlado. Quando nós observamos a dívida líquida industrial sobre o EBITDA da companhia,
Esse endividamento atual é de apenas 0,1 vezes. A companhia realmente não tem muitas dívidas. Quando nós observamos o terceiro trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2020, ela saiu ali de 0,1 para 0,05, ou seja, reduziu ainda mais o endividamento. Bem, pessoal, e aqui tem um ponto interessante para se observar. Nos últimos 10 anos, a companhia entregou um retorno de 503% para os seus acionistas. Só que um ponto interessante para se observar é que essa grande alta ocorreu apenas em 2023, então boa parte do tempo ela ficou patinando aqui, não entregou muito resultado para os seus acionistas, justamente pelo fato dela ser uma companhia cíclica. Então, ela depende muito de ganhar licitações do Estado para poder vender ônibus para o Estado, depende também do mercado externo e da renovação de frota de vários outros segmentos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, durante boa parte do tempo, ela pode entregar prejuízo aos seus acionistas. E quando as coisas melhoram, as coisas vão bem, ela acaba remunerando seu acionista de forma mais interessante. Então, quem não investe na companhia tem que entender esse ponto. E quem investe já deixa aí embaixo se funciona realmente dessa forma. Se ela tem uma certa volatilidade e quanto tempo você já tem investido. E ela pode até apresentar resultados bem fracos durante boa parte do tempo. É o que a gente vai ver no slide a seguir. Bem, pessoal, e quando nós podemos observar, lá em 2010 ela lucrou um pouco mais de 200 milhões de reais. Eu não sei lhe informar se teve efeitos não recorrentes no período, mas entre 2010 até 2020, praticamente a companhia ou ficava de lado ou tinha um baixo, e depois desse período aqui, ela acabou explodindo na cotação. Provavelmente teve uma reestruturação na empresa, o que fez ela subir bastante aí. E nos últimos 14 anos, pessoal, apenas em 2021 em 2017, ela praticamente não pagou proventos, não foi tão alto assim o payout da companhia. O que é um ponto interessante porque demonstra que, no geral, ela sempre, mesmo que pouco, vai remunerando seus acionistas ao longo do tempo. E aqui vem um ponto interessante, pessoal, da companhia, que ela acabou anunciando aqui 9 centavos por ação a título de juros sobre capital próprio, ou seja, tem a desconto ali do imposto de renda, e 69 centavos por cada ação a títulos de dividendos. E quem terá direito a esses dividendos da companhia é quem tiver a ação em carteira no dia 24 de novembro de 2025. E o pagamento vai ser feito no dia 15 de dezembro, não ficou mostrando aqui, mas é basicamente isso. Isso daqui representa um total de 76,6 centavos por cada ação. Então, quem tem a ação em carteira lá no dia 24 de novembro já vai receber ali seus 76 centavos por ação, o que dá mais ou menos uns 10% de yield com base na cotação atual. E quanto a companhia pode gerar de receita daqui para frente? Bem, pessoal, eu tirei essas informações do site da BTG Pactual. Atualmente, a companhia acabou subindo bastante depois desse anúncio de dividendos. A cotação da companhia é de R$ 6,96 para cada ação, como 3 no caso eu utilizei. E para 2025, quem já é acionista da companhia já deve ter recebido um bom provento no período e ela pode fechar o ano com 19,56% dividend yield. Segundo as projeções dos analistas da BTG Pactual, a companhia deve pagar uns 60 centavos por cada ação em 2026 e um pouco mais de 60 centavos por ação também lá em 2027. Então, totalizando ali um dividendo aproximado de 36% nos próximos 3 anos. Isso daqui não conta como dividendos extraordinário e leva em consideração um payout de 45%, já que a companhia não é obrigada a pagar isso, mas historicamente ela paga entre 40% a 50% de payout todos os anos. Outro ponto, pessoal, para se observar que esses dados aqui indicam um aumento na receita nos próximos 3 anos. E como nós observamos nos slides anteriores, atualmente ela vem tendo recorde de lucros ali com base nos anos passados. Então isso depende muito, pessoal, da demanda do produto que ela entrega, que são os chassis e os micro-ônibus a nível global. Caso tenha essa renovação de frota, uma queda na taxa de juros deve se impactar positivamente a companhia. Entretanto, tudo isso é incerto, qualquer investidor sabe que não existe regra para isso. Então, quem investir na Marco Polo hoje tem que estar ciente desses pontos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Falamos um pouco mais sobre a Marco Polo. Também falamos sobre o grande provento que ela acabou anunciando aí nessa semana e quanto ela pode gerar de renda para os seus acionistas.
Então, se vocês são acionistas da companhia, deixem um comentário aí embaixo do que vocês acham da companhia. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a estar me seguindo tanto aqui no YouTube como nas minhas redes sociais, onde eu faço algumas postagens para me atingir os primeiros 200 seguidores, tá contribuindo com o meu trabalho aqui no YouTube. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo.